Como a nossa aproximação, em geral, ela é a aproximação do pensamento, termina que esse padrão de comportamento em nós, ele é modelado pelo pensamento. Essa questão mesmo da influência do ambiente. Esse contato com a vida, como ela surge diante de cada um de nós, é algo que ou você se aproxima para aprender com isso, ou você sucumbe a essa condição de norteio, de orientação, de sobreposição do ambiente, em razão da presença do pensamento, a como você se comporta, a como você se sente, a como você reage. Então, a grande verdade é que nós estamos vivendo sob sujeição desse ambiente, que, por sinal, é um ambiente criado pelo pensamento. O modo como nós orientamos nossa vida, ela tem por princípio o modelo como as pessoas vivem ao nosso redor. Nós não temos liberdade. Liberdade de pensar, de sentir, de agir, porque estamos sob sujeição. Nós somos criaturas muito sugestionáveis. Não há liberdade. Nosso modelo de pensamento sobre a vida é um modelo de estrutura de pensamento comum a todos. Quando alguém está com raiva, nos dá a sugestão também da raiva. Quando alguém está triste, ela nos dá a sugestão também de provarmos um pouquinho daquilo. Quando alguém se aproxima de você preocupado, repare que a sua primeira reação é de ajudar essa pessoa, para que ela deixe a preocupação. Mas ao fazer isso, você não percebe o jogo do próprio pensamento em você, de que naquele momento você está comprando parte da preocupação que ela tem, quando agora você também está preocupado em ajudá-la a se livrar da preocupação. Quando alguém está com raiva, você quer ajudá-lo a sair da raiva, porque isso já lhe perturbou. Não há qualquer separação entre a raiva que ele sente e a perturbação que você tem nessa relação com ele ou ela. Essa é a sugestão do pensamento. Nós vivemos psicologicamente hipnotizados, mesmerizados, inscientes, inconscientes de nossas reações, de como respondemos à vida como ela acontece, porque nós estamos sob uma sugestão hipnótica. E essa sugestão é a sugestão do pensamento. Nós não nos damos conta de que o pensamento em você funciona em uma qualidade de expressão semelhante à que você tem enquanto sonha, por exemplo, à noite. Quando você sonha à noite, o sonho é você. Você nunca está separado do sonho. Vamos lá, vamos nos dar conta disso agora aqui. Quando foi que sonhando você se deu conta de que estava sonhando? Raramente isso acontece. Porque a maioria dos sonhos são sonhos onde você é o sonho. Não há separação entre você e o sonho. A vida do eu, a vida desta pessoa, a nossa vida, como nós vivemos, nesse contexto de mundo, é uma vida de sonho, onde você não se vê como alguém
separado. Você se vê dentro de um contexto de experiência, onde a experiência continua sendo você. É apenas quando uma ideia surge, um pensamento particular surge, é que você se vê separado da experiência sendo experimentador. Mas, em geral, você não se dá conta de que está sonhando a sua experiência. Nós vivemos psicologicamente em completa dependência dos pensamentos. Na verdade, o pensamento é a base que sustenta essa psicologia do eu, esse movimento do eu. E nós vivemos no pensamento, vivemos pelo pensamento. E em razão disso, nós estamos comprando condições internas, psicológicas, que nos são vendidas a todo momento. Então, se você está triste, eu compro parte disso. Se você está com raiva, eu compro parte disso. Quando alguém está com raiva, ele quer vender isso também. Há sempre compradores da raiva. Você nunca fica com raiva e se isola para investigar a natureza desse que está com raiva. A expressão da raiva é de compartilhamento. A nossa inclinação é de envolver o mundo como parte daquilo que nós somos, como parte daquilo que nesse momento nós sentimos. Então, o ser humano, ele vive em uma qualidade de vida bastante infeliz, porque ele não tem a liberdade de estar cônscio de suas reações. E é por isso mesmo que ele está envolvendo o mundo na condição em que ele se encontra. Quando você está com raiva, não está com raiva de alguém, você apenas está com raiva. Mas a ilusão é que a raiva, o outro da raiva, faz parte. Porque ele é a razão, ele é a causa. Então você não consegue ver que esse elemento que está vendo o outro sendo a causa da raiva, a raiva em você é esse mesmo elemento que observa. Esse que observa é esse que projeta o outro sendo o autor desta raiva. Mas não existe tal coisa. O que temos presente quando você está com raiva é o seu eu contrariado, é o seu ego contrariado. Primeiro, por que razão ficamos enraivecidos com as pessoas? Vamos lá. Há várias razões. Uma delas é quando elas contrariam os nossos desejos. Mas o que tem a ver a pessoa com o desejo que eu sinto, que eu tenho? É porque a visão egocêntrica, a visão pessoal, aqui é de que o outro tem o dever, a obrigação e me deve. Ele precisa preencher esse desejo. E se ele me frustra, ele é o culpado do desejo frustrado aqui e, portanto, o responsável pela raiva aqui. Então, ele é a minha raiva. É assim que estamos vivendo no mundo. Nossas relações humanas, essa questão das relações humanas, dessas relações entre pessoas, são assim. Aqui, como estamos juntos em um trabalho, nesse aprender sobre nós mesmos, nesse aprender sobre como a mente funciona, como nossas reações acontecem, nós precisamos investigar isso. Não é o mundo que lhe faz infeliz, não é o outro que lhe faz infeliz,
é o modo como você reage, como você vê, como você interpreta, como você avalia a vida como ela lhe acontece. Reparem que coisa importante nós temos aqui. Primeiro, nós nos vemos como uma entidade presente, onde nós somos alguém que deve ser visto pela vida como alguém, sobretudo especial, particularmente, temos que ser respeitados. Então, esse sentido em nós de especialismo é algo muito patente. Nós nos sentimos alguém, e alguém validado, importante. Sim, às vezes, psicologicamente, temos uma outra reação. Isso é algo que tem a ver com essa visão de estima que temos de nós mesmos. Então, nem sempre é assim. Mas, em geral, esse sentido do eu, ele sempre se vê como alguém especial. Ou de uma forma positiva, sendo importante, ou alguém que não merece tanta importância. Nesse não merecer ainda é importante, porque ainda se vê separado da vida e de tudo que acontece, como sendo especial para menos, ou especial para mais em autoestima, para menos em baixa autoestima. Todo esse tipo de aproximação nós precisamos ter, investigando aquilo que se passa conosco. De outra forma, o mundo à sua volta vai continuar exercendo influência sobre suas emoções, sobre os seus sentimentos, porque estaremos constantemente reagindo a pensamentos, a esse ambiente de pensamentos. Nós não temos liberdade, porque nós não temos conhecimento de nós mesmos. Nós não temos ciência de como nós funcionamos. Se eu não tenho ciência de como eu funciono, eu não tenho ciência de como o outro, nesse estado de raiva que ele se encontra, está funcionando. Se eu não tenho ciência de como eu funciono, eu não tenho ciência de como ele funciona ou ela funciona. Aqui eu tenho enfatizado com vocês a importância de uma aproximação de si mesmo para observar, para se dar conta de si mesmo. Então, a base de uma compreensão real da vida, como ela acontece, nessa relação com ele ou ela, o que ele ou ela sente, e por que exerce tanta influência sobre esses estados internos aqui, isso requer que eu compreenda como eu mesmo funciono. O que é esse eu aqui? Do que ele depende? O que ele busca? O que ele procura? A partir do instante que você começa a se dar conta de que os seus desejos, quando são frustrados, criam irritação, frustração e raiva em você, você agora compreende porque o outro está irritado, frustrado e com raiva também, inclusive de você. Isso te dá uma liberdade enorme de lidar com ele ou ela com compreensão, sem qualquer dependência psicológica de preenchê-la ou preenchê-lo nesse instante, para depois ficar de bem e conseguir algo que o seu ego deseja nessa relação. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Nós vivemos dependente psicologicamente do outro. Essa questão da dependência emocional nas relações é uma coisa lastimável. O sofrimento é enorme.
Há algo presente nessa condição psicológica de dependência emocional muito, muito forte, que nós não nos damos conta, que é a presença da violência. A violência é uma forma ou velada, oculta, silenciosa, ou mesmo declarada, gritante e bastante contundente de explorar o outro violentamente. E nós vivemos nesse jogo. Não há liberdade. Nós não sabemos qual é a verdade nas relações. Há dois aspectos aqui. O primeiro é esse aspecto de jogo capcioso, malicioso, de atividades egocêntricas ou veladas ou declaradas dentro das relações. O outro aspecto da verdade das relações é a ciência de que só há verdadeira relação quando o amor está presente. Mas para o amor estar presente nas relações, você precisa viver o amor. E você não vai viver o amor se está no primeiro aspecto desta verdade sobre os relacionamentos. Você não vai viver o amor se psicologicamente depende dele ou dela. Se não há liberdade, não há amor. Esses assuntos, eles não nos causam grande interesse, porque estamos por demais. Aqui eu me refiro ao grosso da humanidade, a maioria entre nós. Nós não temos qualquer interesse nesses assuntos. A gente quer algo que nos ensine a fazer mais dinheiro, a ter mais sucesso, a ter mais fama, a ter mais poder, a exercer mais controle. Algo bem típico do movimento do próprio eu, na ilusão de ser feliz, se realizando em coisas, obtendo coisas. Aqui o nosso interesse consiste nessa descoberta da verdade do amor, da verdade da liberdade, da paz, da felicidade. Nosso empenho aqui consiste em olharmos de perto essa questão de como na vida ter um encontro com ela a ponto de que haja uma plena compreensão de que a vida ela carrega uma extraordinária beleza, um extraordinário encanto, quando a presença da liberdade está aqui. Minha recomendação para você é encontre, essa é a minha recomendação, encontre a natureza da verdade, a verdade sobre si mesmo. Descubra o que é essa liberdade e permita que essa liberdade lhe mostre como o amor floresce na vida. Quando o amor floresce na vida, o seu encontro com ele ou ela, ou com o mundo à sua volta, é algo completamente diferente. Não é mais de sujeição, não é mais de mesmerização hipnótica, o que representa viver como todo mundo vive, sentir o que todo mundo sente, compartilhar da dor que todos compartilham, da raiva que todos têm, dos problemas que todos carregam. Essas falas aqui, elas têm um tom fora das 7 notas musicais. Elas têm um tom de algo novo, de algo fora do conhecido, de algo fora da identificação auditiva, mesmo de um músico de ouvido absoluto. Aqui estamos sinalizando para você
a vida livre do ego, a vida livre do eu, a vida livre de conflitos, livre de problemas. Enquanto você estiver na vida se situando como alguém dentro da experiência, vendo o outro como o elemento básico de preenchimento, de satisfação, de realização, de amor, de paz, nessa sua história de vida, você continuará miserável. Encontre a liberdade e permita esse amor florescer. Isso não vai excluir o outro, pelo contrário, isso vai incluir o outro, mas o outro não será mais um elemento de exercício de influência psicológica sobre você. Descobrir a realidade da vida é tomar ciência da verdade desse segundo aspecto da relação, que é a relação onde está presente essa liberdade, esse amor. Você pediu, nos fale sobre essa questão de estarmos sempre sendo influenciados por estados que outros estão vivendo à nossa volta. Estou colocando aqui para você. Você está vivendo sob influência externa em razão da não ciência de como você internamente funciona. Porque a grande verdade é que não existe nada lá fora que não esteja aí dentro de você. Resolve essa questão internamente. Se aproxime para aprender sobre o autoconhecimento, para aprender como você reage. E você romperá com esta psicológica condição de reação a estímulos externos e se tornará livre, completamente livre de qualquer dependência do que o outro está sentindo, pensando, falando, ou se mostrando ser nessa experiência com você. Isso é liberdade. Nessa base da liberdade, temos a presença da inteligência. Então aqui a primeira coisa é a liberdade. E é interessante dizer que é a primeira coisa, porque a gente acredita que a gente vai ter liberdade lá no final. Não, a liberdade ela é vista agora. Nós temos sempre a ideia de alcançar alguma coisa. Aqui não se trata de alcançar alguma coisa. Aqui se trata de se dar conta agora, nesse instante, de como suas reações acontecem, quando o momento surge. Então nós precisamos de liberdade nesse instante. Essa liberdade, ela não está separada dessa inteligência. E é nessa liberdade que está presente o amor florescendo. Em geral, a gente sempre pensa em graduações. Primeiro, a inteligência tem que chegar e eu não tenho. Depois vai chegar a liberdade e depois o amor chega. E não é assim. Aqui, primeiro, o que está presente é uma coisa só. É a liberdade, a inteligência e o amor. Desconhecemos isso quando internalizamos crenças sobre como a vida deveria ser para mim, nessa relação com ele ou ela, de como ele ou ela deveria estar se sentindo. Compreendam isso, gente. Cada um, ou o mundo à sua volta, necessariamente irá sentir o que está sentindo. E o que você tem a ver com isso? Mas ficar nessa expectativa de que as pessoas reajam a você a partir daquilo que você espera delas é uma ilusão. Deixe as pessoas serem quem elas são e você abandone essa ilusão de ser uma pessoa nesse contexto de relação. O problema conosco é que nós fomos educados para viver assim. A gente vê no outro a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa liberdade,
a nossa fonte inesgotável de satisfação, de preenchimento, de prazer, essa dependência é que está nos colocando nessa interna condição de infelicidade, de problema. Aqui juntos, nós estamos investigando isso. O que é a vida livre do eu? O que é a vida livre do ego? O que é a vida livre dessa dependência emocional, dessa dependência psicológica, dessa dependência desse mim? Uma coisa importante aqui é você compreender isso. Não é bem o outro o problema. Eu volto a dizer, não é o outro que lhe causa a dependência. A sua dependência é, antes de tudo, de você mesmo. Você projeta o mundo um mundo que não existe, e quer que esse mundo se mostre para você exatamente como você espera. Dele você psicologicamente depende, porque você é dependente de si mesmo, de suas fantasias, de suas crenças, de suas ilusões, dos seus pensamentos. Como foi colocado no início da fala, a base são os pensamentos. Sempre vamos voltar a essa base. A base é o pensamento. Tudo na sua vida gira em torno do pensamento. Se livre do pensamento, dessa qualidade de pensamento que se assenta nessa memória do passado, de como o mundo, de como a vida, de como você deve se sentir, de como o mundo deve ser, para que você se sinta dessa ou daquela forma. Veja, o movimento todo em nós é sempre movimento do pensamento. O nosso trabalho aqui consiste em nos tornarmos cientes de como psicologicamente nós funcionamos. Repare, é exatamente isso. E não de como psicologicamente o outro funciona, ou deveria funcionar. Não se trata de analisar o outro, de entender o outro, de compreender o outro. Se trata de se compreender. Se trata de se livrar desse mim, desse eu. Uma vez isso presente, haverá uma presença nessa inteligência, nessa liberdade, nesse amor, capaz de, nessa compreensão, incluir o outro. Inclusive permitindo o outro ser quem ele é. Então não haverá conflito, não haverá problema, porque não haverá esse sentido do eu aqui, desse mim. Seus olhos são novos, os seus ouvidos são novos, o seu modo de emoção é algo novo, de sentir é algo novo, porque o eu não está. Para terminar, você só sofre porque você, como pessoa, se vê muito importante e esperando muito, sempre, do mundo, do outro, não, de si mesmo. Romper com isso é romper com a imagem que você tem construído sobre quem você acredita ser. Romper com isso é romper com essa imagem idealizada pelo pensamento que você faz de si mesmo. Essa autoimagem construiu uma imagem do mundo, construiu uma imagem do outro, construiu uma imagem da vida. E se vê como parte de tudo isso. E que quando se separa para lutar contra tudo isso, inclusive e principalmente contra a si mesma, a si mesmo. Investigar tudo isso, romper com tudo isso,
é descobrir nesse instante essa liberdade, essa verdade da qual estamos falando aqui, para você, ok? Vamos ficar por aqui, tá aí o recado. Nunca há clareza psicológica, nesse sentido do eu, nessa subjetividade de ser alguém. Então eu olho para você, você tem brincos, eu gosto. Se não tem brincos, internamente algo diz, não deve ser uma boa pessoa. Isso leva 2 segundos. Todas as vezes que te encontro, fico tentando negociar com essa imagem. Deixa eu ver se ela vai me dar o que quero.